A palavra do Senhor, nós não precisamos de um intelecto totalmente formado, de inteligência, de passar por faculdade. Entenda que os homens de Deus, a maioria deles eram iletrados, não sabia nem escrever e ler, mas havia neles uma sabedoria tal que eles compreendiam as palavras e transmitiam as palavras como alguém que não é dessa terra. E essa é a verdade de Deus para nós. Queridos, Deus tem sabedoria para nós. E nós acessamos a sabedoria de Deus em espírito. Amém? Deus nos dá espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Glórias a Deus. O tema dessa mensagem hoje é uma vida fora do sepulcro. Amém. Quantos que já saíram do sepulcro aqui, digam amém. Queridos, é importante nós entendermos que a vida que nós vivemos aqui, nós vivemos pela fé. E entender que quando você entregou a sua vida a Jesus, porque não existe aquela história, eu nasci no berço evangélico, eu nasci evangélico, e não houve nenhum momento em que você entregou, nasceu de novo, você não teve esse entendimento, porque nós estamos falando de novo nascimento, e é um assunto extremamente necessário no nosso meio, porque Deus quer que nós vivamos a vida que Ele tem para nós, e essa vida está no seu espírito. Essa vida é a vida ressurreta de Cristo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Lázaro e a ressurreição de Lázaro. E vamos compreender algumas verdades sobre uma vida ressurreta, uma vida liberta da morte, uma vida fora do sepulcro. Lázaro, todos nós conhecemos a história de Lázaro, quando ele estava morto. Depois nós vamos percorrer as Escrituras e trazer algumas verdades preciosas para nós que queremos viver essas realidades do Senhor aqui nessa terra. Porque nós fomos ressuscitados, amém, irmãos? Entenda que a vida de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, reflete muito a nossa vida, de como nós fomos ressuscitados. Nós pensamos que nós nos achegamos ao Senhor, mas foi Ele que se achegou a nós. De certa maneira, nós ouvimos a sua voz, Ele nos chamando pelo nome, e você atendeu ao chamado do Senhor, assim como o Senhor disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Deus não falou, Jesus não falou, sai para fora. Amém? Porque sair para fora do sepulcro, estar longe de Jesus, é viver dentro do sepulcro. Vocês concordam, irmãos? Porque vem para perto de mim. E foi isso que Jesus falou com Lázaro. Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto há 4 dias. E ele chamou Lázaro. E Lázaro ouviu a sua voz. Porque os mortos ouvem a voz de Jesus. Por isso, a nossa oração é que muitos mortos que estão por Vila Velha, Vitória, na Grande Vitória, onde estiver, ouçam a voz de Jesus e atendam ao seu chamado e nasçam de novo. Sabe, a ressurreição de Lázaro não é a ressurreição que nós temos. A nossa ressurreição é uma ressurreição superior, porque é uma ressurreição da vida eterna, é uma ressurreição do nosso espírito, é daquilo que nós nos tornamos, igual a Jesus, na nova criação que nós somos. É impressionante, mas existem muitos teólogos que retiram a verdade espiritual do homem, classificando o homem como espírito e alma a mesma coisa, como se o homem também fosse só um corpo, alma e espírito, tudo de uma forma só, mas, queridos, não existe essa verdade para nós. 1 Tessalonicenses é bem claro quando diz que Deus nos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. O que é nascido da carne é o quê?
é carne. E o que é nascer do Espírito é o quê? É Espírito. Jesus falou, importa que nós venhamos nascer da água e do Espírito. Uma vez que nós nascemos do Espírito, a nossa velha natureza, ela caiu por terra, queridos, ela foi crucificada com ele. Só que você sair do sepulcro, atendeu o chamado dele, você saiu daquela condição, porque a sua voz te atraiu você a Jesus, a voz de Jesus atraiu você a ele, e você nasceu de novo. Seu espírito é ressurreto. Fala assim, meu espírito é ressurreto. Eu tenho uma vida ressurreta. Amém? Nós temos essa vida. E é nessa perspectiva que nós devemos viver a nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora vamos entender aquilo que Paulo está falando de participar do poder da sua ressurreição, uma oração que ele faz também na igreja de Éfeso, no capítulo 1, que ele fala que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, para que nós venhamos conhecer o poder da sua ressurreição. O poder para nós, os que cremos. Queridos, nós precisamos muito dessa consciência, porque tudo que você precisa para viver e para servir a Deus vem desse poder divino. Muitas pessoas, às vezes, não vêm a um culto porque não têm consciência desse poder. Porque são paralisados por causa das circunstâncias. Muitas pessoas são paralisadas por tantas coisas porque não têm consciência desse poder. Se eu não tivesse consciência desse poder, eu nem estaria aqui. Porque eu sei quem eu era. Eu acredito que você sabe quem você era. Uma velha natureza. As coisas velhas se passaram e tudo se fez de novo. Então, existe uma capacidade para você viver, uma capacidade para você servir a Deus que advém do poder dele, desse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Está dentro de você. Você pode dizer, esse poder está dentro de mim. Isso, queridos, nós somos chamados para viver nessa condição e nessa perspectiva. Então, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 11, onde falam essas verdades da ressurreição de Lázaro. O Espírito Santo vai estar consolidando essa revelação no nosso coração para que nós venhamos viver à altura desse poder. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1, diz assim, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Essa informação está no capítulo 12. Então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Queridos, cada informação, cada palavra na Bíblia traz uma revelação, um entendimento. Entende que Jesus chegou para ele essa informação de que Lázaro estava doente, mas não é apenas Lázaro. Lázaro, a quem amas? Entenda que você precisa ter a consciência do amor de Deus e viver consciente do seu amor em todo o tempo para você experimentar desse poder em todo o tempo.
Porque constantemente nós estamos passando pelas circunstâncias. Entenda que Lázaro estava vivendo a pior circunstância. Nesse momento, Lázaro ainda não estava morto, mas estava enfermo. Estava prestes à sua morte. E quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, parece que afasta-se de nós aquela consciência de que nós somos amados. Porque nós vivemos os filmes das nossas derrotas na vida, dos nossos fracassos. E muitos desses fracassos foi por causa de uma ausência de um amor paterno ou materno que vieram reforçar a nossa identidade. Mas Deus é aquele que reforça a nossa identidade por aquilo que Ele fez em Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você estava na condição de pecador, de morto, no sepulcro, e Deus chamou. Agora, uma vez reconciliado, não tem por que Deus agora virou as costas para você. Não existe essa condição, porque você é amado incondicionalmente. Esse amor é incondicional e eterno. A Bíblia diz que com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. As pessoas precisam ser atraídas por esse amor e por essa benignidade que flui nas nossas vidas. Amém? E essa é uma condição. Eu gosto de compreender essa verdade lendo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Momento que Jesus estava no Monte da Transfiguração, estava Pedro, Tiago e João com ele. E naquele momento aparece Moisés, Elias. E Pedro levanta a voz: Senhor, vamos fazer uma tenda, porque esse lugar aqui está cheio da sua glória. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. Ou seja, vamos, Senhor, ouvir a graça, vamos ouvir a lei, vamos ouvir os profetas, e vem uma nuvem densa, cheio da glória de Deus, e disse: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho com prazer. A ele ouvir. Por isso que em Hebreus diz que Deus falou aos pais, aos patriarcas, através dos profetas, mas a nós Ele fala através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus fala revelando Jesus para você. Ele mostra Jesus, Ele revela Jesus, Ele fala com você. Porque você tem a natureza de Jesus. E Pedro diz assim: Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Está falando de Jesus. E Pedro está falando daquele momento que ele estava no Monte da Transfiguração. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então Pedro está dizendo que no momento que Jesus ouviu a voz de Deus Pai, dizendo: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ele recebeu honra e glória. A glória de Deus é a manifestação do amor de Deus em nós. Quanto mais conscientes do amor de Deus, da glória de Deus, menos dependente da glória dos homens você vai ser. Menos dependente daquilo que os outros pensam você vai ser. Mais liberto daquilo, da opinião das pessoas, se as pessoas se agradam de você ou não, se elas se agradam da forma que você se veste, da forma que você se fala ou não. O importante é a voz que ecoa dentro de você pelo Espírito que diz: Você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Isso é a maior libertação que nós precisamos ter na vida, é a libertação da aceitação das pessoas. Ouviu, adolescentes? Aquilo que pensam a respeito de você: O que vão pensar de mim? Você já tem que saber o ambiente que você vai estar,
Você vai saber, eu sou amado por Deus. Você vai chegar num grupinho lá na escola de vocês, vai ter gente que vai virar as caras para vocês, tem gente que vai andar de nariz empinado porque se acha, mas você vai ser constante em paz, sabendo que Deus me ama. Isso é suficiente. Isso não quer dizer que você vai ser igual aos outros. Deus me ama, eu não quero nem saber de vocês. Não. Deus me ama e você vai respeitar as pessoas. Amém? O seu caminhar é diferente, a nossa vida é diferente. Por isso, com mais consciência desse amor, menos dependente da aceitação das pessoas nós somos nessa vida. Isso é uma vida ressurreta. Isso é uma vida que não vive dentro do sepulcro, porque os mortos vivem independente da glória dos homens. Os fariseus eram sepulcros caiados, e ele dependia daquilo que os homens pensavam. Ele dependia da glória dos homens. Mas nós somos dependentes do amor de Deus e temos esse amor constante em nossas vidas. Você tem que acordar e dizer obrigado, Senhor, porque eu sou amado. Eu sou amado por Ti, esse amor incondicional. Amém? Glória a Deus. No versículo 4 diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Entenda que qualquer circunstância que você passar, o que é afetado pela morte, você precisa ter a consciência da vontade de Deus para isso. Entenda que Deus enxerga a morte como uma inimiga dele. A morte é uma inimiga de Deus. É a última inimiga a ser derrotada. Por que é a última inimiga a ser derrotada? Porque vai chegar um dia que os nossos corpos, que são mortais ainda, corpos de humilhação, serão transformados segundo o corpo glorioso de Jesus Cristo. No arrebatamento, os que dormiram com o Senhor vão ressuscitar primeiro com seus corpos ressurretos, e nós que estivermos vivos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Amém? Então, teremos o nosso corpo ressuscitado. Aí vai ser ressurreição no nosso corpo. Agora você está experimentando, pela palavra ressurreição, na sua alma. Uma alma vivificada. Uma alma energizada pelo poder de Deus. Uma alma cheia da graça de Deus, uma cheia da esperança. Por isso que Paulo orou ao Deus da esperança que nos enchesse de gozo e paz no nosso crer, para que nós viéssemos superabundar de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança é a ação do poder de Deus na sua vida. Quando você está cheio de esperança, cheio de expectativa, porque o poder de Deus está agindo em você. Não é força de vontade, não é animação. Amém. Não é motivação externa, é algo interno. Porque você pode estar passando por a circunstância mais difícil que você imagina. Por pressões de todos os lados. Mas você tem expectativa no Senhor. Amém? Então, para isso, queridos, nós precisamos ter consciência da vontade de Deus. Jesus sabia, essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste, para que o Filho seja glorificado. Não teve nenhum momento, se eu estudar os evangelhos, que alguém estava enfermo e Jesus falou assim, essa enfermidade é para a morte. Se alguém souber, por favor, me fala. Teve algum momento nos evangelhos, porque os evangelhos refletem e mostram a vida de Jesus na terra. Teve algum momento que Jesus se deparou com alguém enfermo procurou ele, e ele falou assim, essa enfermidade é para a morte. Não teve, queridos. Pelo contrário, a Bíblia diz, Mateus capítulo 8 é bem claro, que todos que se achegaram a ele foram curados.
E Mateus ainda escreve. Eu falo de Mateus, me lembro do Mateus no The Chosen. E Mateus ainda falou para que se cumprisse aquilo que está escrito nas Escrituras, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Uma vida fora do sepulcro entende a vontade de Deus para a sua vida. Ela sabe qual é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que está acontecendo com a nossa vida é a vontade de Deus, mas você se firma em qual é a vontade perfeita de Deus. Por isso que é necessário uma renovação da sua mente, para que você venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você não pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida se a sua mente não for renovada com a vontade revelada de Deus, com a palavra. Amém, irmãos? Quantos dão uma palavra hoje? Digam amém. Quantos se veem na palavra? Digam amém. A palavra é como espelho que reflete quem você é, que reflete quem Deus é. Nós fomos chamados para viver dessa condição, queridos. Agora, versículos 5 e 6, vou ler com vocês. Jesus amava a Marta, a irmã dela e Lázaro. Quer dizer, era certo esse amor. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. 2 dias. Para quem está com senso de urgência é muito tempo, sim ou não? Para quem está apertado, numa situação de aperto e de aflição, é muito tempo. Porém, Jesus ficou mais 2 dias. Isso me traz uma outra verdade. Porque aqui fala que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Porém, ele se demorou. Isso quer dizer que, mesmo que Deus demore com algumas coisas com a nossa vida, não é indício que ele não nos ame. Deus está demorando. Isso não quer dizer que você não é amado. Ele demorou 2 dias, queridos. Eu acredito que quando chegou essa carta, porque do lugar onde Jesus estava até Betânia levava cerca de uma caminhada de 1 dia. Quantos sabe que eles andavam a pé? Não tinha carro para eles andarem. Levava cerca de 1 dia de caminhada. Então foi uma pessoa para avisar sobre a enfermidade de Lázaro. E certamente quando essa pessoa chegou lá, Lázaro já deveria estar morto, já no primeiro dia. E quando Jesus recebe a notícia que o seu amado irmão estava enfermo, ele ainda se demorou 2 dias. E nós precisamos saber esperar no Senhor. No Senhor, confiando no seu amor, queridos. Nem tudo Deus faz de imediato. Hebreus capítulo 6 diz que pela fé e longanimidade, fala assim, longanimidade. Se você falar longanimidade, pausadamente, longanimidade. Respirando. Você tem que aprender a esperar. Porque geralmente, naturalmente pensando, as pessoas não têm essa longanimidade, essa paciência. Elas querem que você atendam ela naquele momento. Elas não têm paciência para esperar. E às vezes, eu já te mandei mensagem, tem 5 minutos e você não me respondeu. E às vezes é assim, queridos, as pessoas têm esse senso de urgência e elas precisam aprender a confiar no Senhor e saber que, principalmente quando se diz respeito a nós, imagina, naquele caso, Jesus demorar 2 dias para responder uma mensagem.
Chegou no WhatsApp de Jesus naquele dia. Ele levou 2 dias para responder a mensagem. E aí? Que frustrante, não é? É assim, queridos, que acontece. Só que nós precisamos entender que às vezes Deus trabalha na nossa frustração para que nós saibamos esperar e confiar nele. Nós não manipulamos nada em Deus. E nem a nossa fé a gente vai manipular Deus, não, queridos. Eu sei que Deus atende a nossa fé. Até em fé, você vai estar em fé, você vai precisar permanecer firme na fé. Você vai ser provado na fé. As circunstâncias, Pedro diz que a fé é provada como fogo. E nem sempre as coisas acontecem de imediato. Nós estamos num mundo que é tudo rápido. É WhatsApp, é pá, 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 pá. É rápido. Você faz um texto rápido, agora com IA você faz tudo, um monte de coisa, tem secretária. Mas que nós vamos ter que aprender as batidas do crescimento da semente. O semeador saiu a semear. Ah, meu Deus, semente, vai. Nem saiu da terra ainda. E você está lá regando. E você tem que fazer como aquela passagem diz, e você saiu, deitou, descansou, sem saber como, porque esse é o propósito. A semente foi lá, cresceu. Deu grão. Ela prosperou. Porque você confiou em Deus. Porque o segredo aqui é descansar. Essa espera tem a ver com descanso. E quando eu vejo os 2 dias, eu me lembro da sexta e do sábado que Jesus foi para a cruz, ele morreu, faltou o 3º dia para ele ressurgir. E justamente após aqueles 2 dias, Jesus foi para Betânia. Ele chegou lá provavelmente no 3º dia. Mas isso é apenas uma ilustração que eu estou fazendo para vocês. Importa você saber que Jesus foi para a cruz, ele morreu, ele pagou o preço no seu lugar, você morreu com ele, você tem tudo que você precisa nele, porque ele consumou uma obra perfeita, ele ressuscitou, ele te justificou, e você descansa nisso. Deus quer que você respire. Não perca a sua respiração. Porque a vida começou com a respiração. Com um sopro de vida. Puxa esse ar aí em nome de Jesus. Solta esse ar aí. 2 vezes, mais 2 vezes. Ó, quem não fez, eu pedi para vir fazer aqui na frente, hein? Eles, às vezes, isso é natural, mas é muito sobrenatural nos dias de hoje. Que as pessoas não respiram. Aí vivem cansadas e sobrecarregadas. Amém? No versículo 11 ao 14, nós vamos ver mais um entendimento sobre essa vida fora do sepulcro. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, versículo 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro. Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disseram claramente, Lázaro morreu. O que eu aprendo com isso? Que eu preciso ver as circunstâncias sob a ótica da ressurreição.
Se você estudar as cartas paulinas, as cartas para a igreja, você vai ver que dificilmente usa a palavra morte nas Escrituras. Ele morreu com o Senhor. Não, fala assim, ele dormiu com o Senhor. Isso é uma mentalidade de quem é ressurreto, queridos. Não enxerga as circunstâncias acima do poder da ressurreição. Não enxerga a morte acima do poder da ressurreição. Não vê os problemas como alguém que estava morto, mas vê os problemas como alguém que está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Quantos sabe que da posição que você vê as coisas, tudo muda, queridos? E às vezes nós estamos andando e naqueles prédios e olhando, nosso Pai, quão grande é, quanto investimento, quanta coisa. E quando você está do alto e olha aqueles prédios tudo pequenininho. Porque a visão de Deus, queridos, é uma visão acima. Deus quer que nós venhamos ter uma visão na posição do alto. Qual o problema que você está passando? Veja na ótica de Deus. Na ótica de Jesus Cristo, a morte de Lázaro era apenas um sono. Não vamos agigantar os anões. Não vamos agigantar os problemas, não vamos agigantar as coisas. Vamos ver as coisas na medida da visão de Deus. Queridos, às vezes nós recebemos um diagnóstico médico, uma situação, e a forma como nós vemos isso muda todo o resultado que nós vamos ter. Vocês se lembram como foi os 10 espias que olharam a terra prometida, a herança que Deus havia prometido para eles, mas eles enxergaram gigantes, eles se viram como gafanhotos. Mas Josué e Calebe olharam na perspectiva do Senhor. Se o Senhor é por nós vamos comer aqueles gigantes como pães, nós vamos rasgar como pães. Eles enxergaram pães. E pão fresquinho. Aí eu fazendo as mímicas. Pão com manteiga. Se nós passarmos a enxergar nossos problemas dessa forma, isso passa, as nossas circunstâncias passam a ser leves e momentâneas, porque elas estão sendo comparadas com a glória de Deus. Porque a glória de Deus está dentro de você, queridos. É o Espírito da glória que está em você. No versículo 15 a 16, o que diz? E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá onde? Em Betânia, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Tinha que ser Tomé, né? O que eu vejo nisso? Priorize o ambiente da fé, queridos. Jesus entendia que se os discípulos estivessem lá na casa de Lázaro, porque havia um chororô na casa de Lázaro, todo mundo estava enxergando a morte, isso é normal. Os judeus de Jerusalém, que é aqueles religiosos bem fortes, tradicionais, estavam lá para confortar as irmãs de Lázaro. E Jesus falou, se vocês estivessem lá, vocês não iam crer. Porque o ambiente estava carregado de incredulidade. Porque o ambiente estava tomado pelas circunstâncias. Nós podemos andar em ambientes onde as circunstâncias são difíceis, mas nós não podemos ser definidos por esses ambientes. Somos nós que trazemos ressignificado, é isso? Ressignificado para as circunstâncias.
Não são os ambientes que vão definir. Pelo contrário, vocês transformam o ambiente. E eu não estou falando de um ambiente de facilmente ser resolvido. Como diz a última esperança é a morte, né? A morte é o último que morre. Como é que é isso? Como é que é o ditado? A esperança é o último que morre, né? Mas no caso de Jesus, não. No caso de Jesus, não. A última palavra, Jesus quer dizer, não é a morte que dá a última palavra. Vocês percebem a mente dele? Ele é o alfa e o ômega. O alfa, quem não sabe, é a primeira letra do alfabeto grega. E o ômega é a última letra. É como se ele dissesse, eu sou o A e o Z. Eu sou o início, eu sou o fim. O fim da nossa história não pode ser escrita pela morte. O fim da nossa história não é escrita pela morte. Paulo não acabou a carreira dele quando a morte disse, é o fim. Quando se lembra? Quando Paulo fala assim, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E ele estava vivo ainda, sim ou não? O Rósculo escreveu. Que maravilha! Ele falou, Senhor, me convém viver mais um pouco com vocês para que eu venha transmitir os frutos necessários para o crescimento de vocês. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quantos vão querer bater um papo com Paulo lá na eternidade? Eu vou, queridos. Lógico, com Jesus é. Mas Paulo, cara, você me ajudou muito com aquelas cartas. Glória a Deus pelo Espírito Santo na sua vida. Eu amo as cartas paulinas. Paulo transmitia graça como ninguém. Por isso ele é tão perseguido. E que maravilha. Versículo 23 a 27. Eu já estou acabando, tá? Só falta mais 2. Jesus lhe disse, está falando com Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Que maravilha. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus que devia vir ao mundo. E Jesus se sentiu satisfeito. Pode voltar para casa. Chama a sua irmã, que agora eu preciso ministrar para ela. Sabe, para você ter uma mentalidade de alguém que saiu do sepulcro, queridos, você precisa entender que as escrituras são interpretadas a partir da revelação de quem Jesus é. Se você não sabe quem Jesus é, as escrituras, a Bíblia são apenas letras, teologias vãs, doutrinas de homens. Marta estava totalmente correta quando ele disse que no último dia, sabe, no último dia, no fim dos tempos, os que estiverem mortos vão ressuscitar para serem julgados.
vai ser a ressurreição do último dia. Quando já ouviu falar do grande trono branco? A ressurreição do último dia. Mas, queridos, entenda que nós, que já passamos da morte para a vida, nós já fomos julgados no corpo de Jesus Cristo. O Evangelho de João diz que nós não sofreremos o juízo, que nós já passamos da morte para a vida. Fala assim, eu já passei da morte para a vida. Fala para a pessoa que você está cheio de fé, eu já passei da morte para a vida. Aleluia! Quem está com consciência de juízo está vivendo como morto, debaixo de condenação, de culpa, não pode experimentar a glória de Deus. Mas nós já passamos da morte para a vida. Entender isso, queridos, porque há muitas doutrinas, muitas palavras, muitas coisas que não estão respaldadas com a revelação de quem Jesus é. E Marta estava certa. Jesus vai chegar um dia que todos vão ressuscitar no último dia. Mas Jesus está dizendo que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 6 diz que nós podemos provar dos poderes vindouros. Ser prova da ressurreição agora. Ser prova da vida agora. Jesus nos chamou para provar de quem Ele é agora. Ele quis dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Se você tem essa revelação, você vai participar disso. É como Pedro recebendo a revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Sobre essa revelação, esse entendimento de quem eu sou, porque quem eu sou determina quem você é. E essa é a verdade. Nós não podemos... Tem teologia, são bênçãos, mas tem teologia, infelizmente, não pode chamar de teologia. Que teologia é estudo sobre Deus. É, teo, Deus. Teologia é estudo. Aí eles desviam um monte de coisa, quando uma coisa só é necessária. Aquilo que Paulo falou, conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição. E estava falando um homem aqui que era doutor nas Escrituras. Convém ouvi-lo, porque ele pegou esse título de doutor das Escrituras, amassou aquele diploma assinado pela Harvard, onde Gamaliel deu aquela assinatura, você está certificado com a doutrina dos fariseus. E Paulo pegou, após a revelação de Jesus, ele amassou e falou, eu não quero isso. Tudo isso para mim é perda. Eu quero a revelação de quem Jesus é. Conhecer o poder da sua ressurreição. Viver a partir disso. E para terminar, no versículo 38 a 44. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Ele disse, tirem a pedra. Disse ele, né? Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, já cheira mal, pois está ali 4 dias. Jesus lhe disse, não lhe falei, que se você crer, você verá a glória de Deus.
Certa feita perguntaram para Jesus o que nós faremos? Como nós faremos as obras de Deus? É lícito essa pergunta, amém? Nós fomos chamados para fazer as obras de Deus. Como que nós faremos as obras de Deus? Como que nós faremos as obras de Deus? E Jesus falou que creiais naquele que ele enviou. Crer em Jesus, queridos, é o maior fundamento que você pode ter no seu coração. Porque quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, diz a palavra, que rios de águas vivas fluirão no seu interior. Naquele momento que Jesus se revela, eu sou. E Jesus, ele é tudo que nós precisamos. Naquele momento, Jesus era a ressurreição e a vida, porque eles estavam diante da morte. Mas ele é o seu provedor, ele é o seu consolador, ele é tudo que você precisa. Nele você se torna totalmente completo e suficiente. Amém? Glória a Deus por isso. E continuando aqui, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste e eu fico pensando. Jesus falou o quê para o Pai me ouvir? Será que os escritores ali, João, Mateus, esqueceram de registrar esse momento da oração de Jesus? Tem uma passagem que eu gosto, eu vou compartilhar com vocês, 2 Coríntios capítulo 6, abra aí que não está. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ele diz, no tempo favorável, fala assim, no tempo favorável. Tempo favorável, tempo aceitável, o ano do Senhor. É esse tempo que nós estamos aqui, amém? Eu ouvi você. E no dia da salvação, eu ajudei. Digo-lhes que, quando é? Agora é o tempo favorável. Fala assim, agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Jesus está dizendo, hoje é o dia. Hoje é o dia. Sabe, tem momentos que nós passamos por momentos tão difíceis. E eu acredito que eu falei com vocês, quando eu estava com aquelas pedras que precisavam ser removidas, igual essa pedra do túmulo de Lázaro. Deus ministrou meu coração, meu filho, eu já ouvi o seu clamor antes mesmo de você abrir a boca. Porque eu te socorri no dia da salvação. Eu te socorri no dia que Jesus estava sendo crucificado. É como se Deus tivesse já ouvido todos os nossos clamores, todas as nossas necessidades, todas as nossas aflições. Porque Deus conhece o fim antes do começo. E já tivesse te ouvido. E na cruz ele proveu a sua resposta. Jesus, quando ele ora com a mente da eternidade. Quantos pensam, sabe disso? E não ora com a mente natural. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me ouviu. Já ouviu. Fala assim, o Senhor já me ouviu. E as pessoas, queridos, elas ficam numa ansiedade quando elas estão passando por momentos de dificuldade. E eu entendo que eu passei por isso. E a gente fica assim como se Deus não estivesse ouvindo. E a gente fica orando, Senhor, 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 Senhor. Como se Ele estivesse ouvindo. Por isso que a consciência do amor de Deus é tão importante nas nossas vidas. Nenhum pai quer que um filho morra.
Se os vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas, muito mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos seus filhos. E ele já proveu o escape antes da fundação do mundo para nós. Aquela aflição que você está passando, ele já proveu a solução há muito tempo atrás. A gente tem, às vezes, aquela mente que não, vamos ver se Deus vai fazer, né? Não, ele já fez. Ele já proveu. A cura para suas enfermidades, ele já proveu. Todos os recursos que você precisa para viver agora, ele já proveu. Toda habilidade, todo dom que você precisa agora, ele já proveu. Porque é agora. Assim, é agora. Isso. E aqui Jesus fala, voltando aqui, Pai, eu te agradeço. Vamos aprender com Jesus a orar, irmãos? Pai, obrigado porque você já me ouviu. A oração fica mais leve. Você sai de uma condição de pedinte e entra numa condição de herdeiro. De alguém que já possui. Obrigado, Senhor. Eu não estou clamando algo porque eu conheço o teu coração. O Senhor já proveu o que eu preciso. O socorro já está em Cristo. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse, tirem as faixas dele e deixem ir. E a partir dessa leitura, eu exponho para você a última verdade, que nós precisamos remover a pedra, e essa pedra é a lei, é a justiça própria. Tem às vezes do nosso coração. Esse senso de condenação, de justiça própria, de achar que você é bom por você mesmo. Que você é alguma coisa por você mesmo. Você não é nada sem Deus. A glória é dele, queridos. O trabalhar é dele, o agir é dele. É por meio dele que você tem e você é alguma coisa. Amém? E uma vez que você tira essa mentalidade, porque foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele considerou tudo como esterco, não tendo justiça própria. O que é justiça própria? É aquilo que você gloria naquilo que você fez. Nós nos gloriamos no Senhor, queridos. Nós não confiamos na nossa carne. Nós não confiamos nos nossos troféus. O troféu, sei lá. Depois os portuguesados me ajudem. Esse português aí atualiza toda hora. Vai ver, já mudou já, eu não estou sabendo. Nós nos gloriamos em Jesus, naquilo que Ele fez. Amém? Você pode dizer, eu me glorio em Jesus? Aleluia! Eu quero terminar lendo Filipenses 3, 8, 11 de uma forma completa com vocês. Vocês podem se colocar de pé. Você saiu do sepulcro, queridos. Você está agora vivendo numa mentalidade de alguém que ressuscitou dentre os mortos. Ele diz o que mais do que isso, considero tudo como perda. Porque ele olhou aquilo que ele era, a família dele, cheio de coisa. E glória a Deus quando não somos nada, que a gente não tem esse trabalho para jogar fora, porque você já está todo estragado. Não é verdade, irmãos? Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A minha família, olha o sobrenome da minha família. Grande coisa.
Aí ele disse, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Você pode dizer, eu perdi todas as coisas? Do velho homem, eu perdi tudo que eu era. Eu perdi minha reputação, eu perdi tudo. Queridos, a vida em Cristo é isso. Eu perdi tudo. Ele decidiu isso. Ele decidiu. Eu as considero como esterco. Ninguém precisa explicar o que é esterco, né? Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Quer dizer, eu obedeci, eu tenho direito. Mas a que vem baseada na fé, a justiça que procede de Deus por meio da fé em Cristo. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de uma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Nós fomos chamados para viver fora desse sepulcro, queridos. Nós estamos fora desse sepulcro. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor chamou o nosso nome. O Senhor nos chamou pelo nome. Senhor, nós fomos chamados para tocar a morte e a morte deixar de existir, porque a ressurreição ganhou lugar. Nós somos chamados para tocar as vidas, que estavam mortas, porque nós anunciamos o Evangelho. Nós fomos chamados para tocar as pessoas e colocar, Senhor, a vida do Senhor dentro das pessoas por meio do Evangelho. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva, ela vivifica o nosso ser. Obrigado, Pai, porque o nosso corpo é completamente vivificado pelo Teu Espírito. Nós recebemos desse poder, dessa ressurreição, e nós queremos conhecer Jesus a cada dia. Senhor, que essa palavra ganhe peso em nossos corações e nós venhamos viver a partir dessa verdade. Não buscando a aceitação dos outros, mas vivendo a partir da aceitação que nós temos em Ti. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, pela glória do Senhor que é derramada e que é manifesta em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque essa glória nos faz viver em novidade de vida. Essa glória nos faz viver de uma maneira totalmente diferente. Nos faz viver uma vida alta, uma vida gloriosa em Ti, digna do Senhor, Pai. E nós cremos nisso, Pai, e nós Te agradecemos o nome de Jesus. Amém?